Você já se perguntou se o propósito nasce com as pessoas ou é construído ao longo do tempo? Muitas pessoas vivem uma vida sem propósito, não sabem qual propósito elas têm e com isso vai surgir uma pergunta: o propósito nasce com as pessoas ou eles são construídos ao longo da vida? Muitas pessoas acreditam que o propósito já nasce com as pessoas, e outras acreditam que os propósitos são construídos ao longo da vida. Existe sempre essa questão: o meu propósito, eu já nasci com ele ou ele é construído ao longo da minha existência? A verdade é que o propósito ele não vem pronto. O seu propósito ele é moldado ao longo do seu processo, ao longo da sua vida. Ele nasce com as pessoas, a pessoa nasce com ele, só que precisa ser moldado. As pessoas precisam descobrir esse propósito e capacitar ele, ou seja, preparar ele para que ele possa vir a se desenvolver. Então, todos nós temos um propósito. Quem vive uma vida de uma forma aleatória, que não faz aquilo que nasceu para fazer, essa pessoa ainda não descobriu o seu propósito, mas isso não quer dizer que ela não tenha nascido com ele. Esse propósito já nasceu com essa pessoa. Então você deve ter a consciência que ele nasceu com você, você tem um propósito, porque a partir do momento que você passa a existir nesse mundo é porque você tem esse propósito. O que falta é descobrir qual é esse propósito. O que falta é você se dedicar e estudar para chegar a esse propósito. Mas saiba que você já tem ele. Ele não é construído, ele não é criado ao longo do tempo. Ele é preparado, ou seja, ele é moldado ao longo da existência de cada um. Se você foi capaz de resolver um determinado problema na vida de uma pessoa, você pode estar ali tendo a capacidade de desenvolver o seu propósito. Na maneira como você resolveu esse problema, pode estar a questão do seu propósito. Então, o seu propósito pode estar relacionado na forma de como você resolveu uma determinada situação, na forma como você ajudou uma determinada pessoa. Saiba que todos nós temos parte de cada um descobrir qual é esse propósito e parte de cada um cultivar para que esse propósito venha a crescer. Ele é como uma semente que pode germinar, que pode crescer e produzir fruto, a partir do momento que você tem em si a capacidade de saber qual é esse propósito que você tem. Se o propósito fosse algo fixo, ele não fosse moldado, ele não fosse preparado para crescer, as pessoas que errassem uma vez não teriam como consertar seu erro, não teria como voltar ao caminho da perfeição, voltar para a direção certa. Então saiba que você, mesmo não sabendo qual é o propósito, você pode descobrir, você pode encontrar esse propósito em uma maneira que você realizou, em uma determinada atividade que você realizou, em uma experiência, na solução de um problema. O propósito está na vida de cada um de nós. Então precisamos descobrir. E quando descobrimos esse propósito, nós vamos cada vez mais capacitando ele, se aprimorando nesse tipo de atividade, e com isso nós vamos desenvolver nosso propósito de acordo com a realização dessa tarefa, a realização dessa função que nós descobrimos, que nos traz prazer. O propósito não é um ponto de chegada. Quando você descobre o seu propósito, não quer dizer que você chegou ao fim, mas sim que você comece, a partir desse momento que descobriu o seu propósito, a utilizar essa função, utilizar essa atividade que lhe dá prazer, que lhe traz de satisfação. Então, faça dessa atividade que você tem como um propósito de vida para ajudar as pessoas. Quando você descobre o seu propósito, você vai cada vez mais melhorando a vida, não só sua, mas a vida das pessoas, porque o propósito é isso, é ajudar a vida das pessoas. Quem tem propósito sabe o que fazer, sabe que é uma maneira de ajudar as pessoas. Então, à medida que você descobre esse propósito, você vai ter prazer em ajudar, prazer em resolver situações para fazer da vida das pessoas uma vida melhor. Então, quem vive nesse mundo, se você ainda vive nesse mundo, se você tem vida, é porque você tem um propósito. Se você não descobriu, mas saiba que você tem, ele nasceu com você, e você precisa descobrir para que possa fazer da vida das pessoas uma vida melhor. Então pare de esperar um propósito cair do céu. Comece a aperfeiçoar as tarefas que você faz, as atividades que você realiza e que traz para a vida das pessoas utilidade. Quem sabe não está aí o seu propósito, porque nós já nascemos com ele.
Basta nós cultivarmos cada vez mais, fazer com que ele venha tornar a vida das pessoas uma vida melhor. Então você deve saber que ele não vai cair do céu, que ele já existe na sua vida. Passe a fazer o bem, passe a praticar experiências, passe a praticar atividades que traz benefício para a vida das pessoas e você verá que aí está o seu propósito. Se esse assunto faz sentido para você, curta e compartilhe esse vídeo. Continue nessa jornada e você terá um propósito que vai fazer da vida das pessoas uma vida melhor, como também a sua própria vida.